Então, bora lá, pessoal. Então, relembrando aí, a gente falou na aula passada, a gente começou a cinética química. E agora a gente segue no estudo da cinética, vamos ver um pouco da temperatura e energia de ativação. Se der tempo, a gente vê também o efeito da concentração, vai depender aí de como a gente avança. Então, vamos lá. Vou colocar a velocidade normal aqui e c'est parti. Aluninhos, continuando o estudo da cinética química, o tópico agora é fatores que alteram, que modificam a cinética de uma reação. Quando eu digo que modifica a cinética da reação, eu estou contando que modifica a velocidade da reação. Eu preciso que você relembre a ideia de colisão, colisão eficaz, colisão efetiva e a velocidade. Então vamos devagarzinho? Vamos retomar. Quando eu misturo duas substâncias, que eu estou chamando de reagentes, essas substâncias têm entre si o que eu chamo de afinidade química. A afinidade, de um jeito bem simples, é a vontade que uma substância tem de reagir com a outra. Por exemplo, o ácido tem afinidade pela base. Eles reagem. O combustível, o etanol, a gasolina, o diesel, o querosene, o GLP, o GNV, diferentes tipos de combustível, têm afinidade pelo comburente, o oxigênio do ar. Eles reagem. Um metal, vamos escolher o ferro, oxida na presença do oxigênio do ar. Eles têm afinidade. Entretanto, duas substâncias que não têm afinidade química jamais reagem entre si. Por exemplo, a água não tem afinidade pela sílica da areia. Então a gente fala que água e areia não reagem. Isso constitui um fenômeno físico. Então o primeiro pré-requisito é a ideia da afinidade química. Combinado? Segundo momento, eu preciso que esses reagentes, que essas substâncias que têm essa afinidade, que elas sejam colocadas em contato. Então o reagente A, a substância A, precisa ser colocada em contato com a substância B, com o reagente B. Esse contato vai propiciar o que na química a gente chama de uma colisão. Então, o reagente A colide com o reagente B e essas colisões vão desencadear quebra de ligação nos reagentes e a formação de novas ligações nos produtos. A gente já usou esse nome, eu já chamei isso de um rearranjo. Rearranjo significa dizer que os átomos que eu tenho no reagente, os átomos que eu tenho no produto, são os mesmos átomos, a mesma quantidade de cada átomo, mas a disposição desses átomos é diferente. Entretanto, olha o pulo do gato. Não é toda colisão que ocorre entre os reagentes que determina a ocorrência de uma reação. Se toda colisão determinasse a ocorrência de uma reação, toda reação seria instantânea. Eu ia misturar uma substância A com uma substância B e instantaneamente eu teria a formação do produto. E a experiência mostra pra gente que existem reações químicas que levam muitos minutos para acontecer. Existem algumas reações químicas que levam muitas horas para ocorrer. Existem algumas reações químicas que levaram milhões de anos para ocorrer. Milhões de anos? A formação do petróleo, super específica. Fica claro para você? Então, o que eu preciso que você entenda? Existe uma colisão especial. Essa colisão é chamada efetiva ou eficaz. Por que o nome efetiva ou eficaz? Porque ela é efetivamente ou ela é eficaz no sentido de converter reagente em produto. Então existem muitas colisões, isso é o todo. E existe um pequeno número de colisões efetivas ou eficazes, isso é a parte. Significa dizer que a colisão eficaz é aquela que de fato transforma reagente em produto. Então olha o pulo do gato. Quanto maior for o número de colisões, ou quanto maior for a frequência dessas colisões, maior será
a frequência, o número das colisões eficazes. Isso vai gerar maior taxa de conversão de reagente em produto. Olha que legal! Maior taxa de conversão de reagente em produto significa maior velocidade. Então olha o segredo. Tudo que me permita aumentar a quantidade de colisões vai me permitir aumentar a quantidade de colisões eficazes. Terei mais taxa de conversão de reagente em produto, terei maior velocidade. Entendeu qual o contexto? Ótimo. De acordo com esse princípio, existem fatores que possibilitam variação na velocidade da reação. Fatores que podem fazer a velocidade da reação dentro de um contexto aumentar ou diminuir. Às vezes é muito importante que a velocidade da reação aumente. Quero fabricar um certo tipo de produto, um produto químico importante para a indústria, um produto que a partir dele eu posso sintetizar outras substâncias. Quanto maior a velocidade com a qual eu fabrico esse produto, mais rapidamente eu posso sintetizar as novas substâncias que serão fabricadas a partir desse produto. Por outro lado, uma indústria de alimentos quer retardar a velocidade da reação quando o alimento está acondicionado, guardado dentro da embalagem. Lembra, eu quero preservar o alimento. Então eu preciso retardar a velocidade com a qual esse alimento é degradado. O que você percebeu? Que eu preciso saber controlar a velocidade. Seja no sentido de fazer ela aumentar ou no sentido de fazer ela diminuir. E aí entra o início do nosso vídeo. Existem fatores que modificam essa velocidade. E o primeiro deles que nós vamos analisar é a temperatura. Combinado? Lado legal aqui, a gente não vai fazer nenhuma conta. A gente só vai explicar. E a gente vai arrumar situações do nosso cotidiano, do meu e do seu, nos quais a temperatura se encaixa. Tudo bem? Então vamos combinar? Quando o seu professor colocar no quadro uma flechinha para cima, você vai ler como aumento. Quando eu colocar uma flechinha para baixo, você vai ler como diminuição. Combinado? Então põe uma flechinha para cima, falo aumento. Põe uma flechinha para baixo, falo diminuição. Isso me ajuda. Flechinha para cima. A temperatura, ela vai aumentar. Quando a temperatura aumenta, meu anjinho, o que acontece? Vai aumentar o conteúdo de energia cinética. Das moléculas, das partículas, das entidades químicas que participam da reação. Sejam moléculas, sejam átomos, sejam íons. Aumentou a energia cinética, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de colisões. Você concorda comigo? Se o conteúdo de energia cinética aumenta, o grau de agitação das partículas também vai aumentar. Então, o número de colisões ou a frequência de colisões, isto é, o número de colisões que eu tenho por unidade de tempo, aumenta. Mas, professor, você falou em dois tipos de colisões. Uma colisão chamada colisão não eficaz e uma colisão eficaz. De que colisões estamos falando? Estamos falando de todas. E por que todas? Porque eu estou dando energia para o sistema. Então, todas as entidades estão recebendo energia. Tudo bem? E quando o número de colisões aumenta, com certeza absoluta, vai aumentar o número de colisões eficazes. Como é que você me escutou falar alguns minutinhos atrás? Deixa eu sair da sua frente. Aumenta o todo, por consequência aumenta a parte. E agora vem a conclusão. Quando o número de colisões eficazes aumenta, a velocidade
da reação vai aumentar. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vou colocar colorido para chamar sua atenção. Você está dizendo para mim, professor, que quando a temperatura aumentar, a velocidade também vai aumentar? Sempre. Professor, de quais reações? De todas. Então, um aumento na temperatura produz um aumento na velocidade de todas as reações químicas. Aí eu vou ajudar você. Pode ser uma reação endotérmica. A gente já discutiu isso. Quando eu falo que a reação é endo, eu estou contando para você que o ΔH é positivo e que a reação absorve calor. Combinado? Ou pode ser uma reação exotérmica. Reação exotérmica? Estou te contando que o ΔH é negativo e que a reação libera calor. Então espera um pouquinho. Eu estou afirmando para você que o aumento na temperatura vai desencadear um aumento na velocidade de todas as reações, independente do ΔH. Entretanto, eu vou te dar uma informação a mais que você vai guardar, porque ela vai ser útil quando a gente for usar o princípio de Le Chatelier. Você está vendo? Um aspecto de cinética é importante para o conteúdo de equilíbrio que a gente está estudando numa outra playlist. Significa dizer que ideias diferentes da química se comunicam, elas não são isoladas. Qual é a dica que eu vou te dar? Que a reação endo é mais favorecida. Quando o seu professor escreve que a endo é mais favorecida, o seu professor não está dizendo que a exo não seja. Olha o português. A exo é, mas a endo é mais. Professor, para eu ficar bem seguro, para você se sentir super seguro desse outro lado da câmera que você está me ouvindo, eu preciso que você fale para o examinador quando a prova for aberta, porque ele vai pedir para você explicar como a temperatura aumenta. Então, esse esqueminha está contando para você como a temperatura aumenta. A teoria utilizada aqui é a teoria das colisões. Beleza? Que tipo de conta a gente vai fazer aqui? Nenhuma. Nenhuma conta. Agora vamos pensar em alguns fenômenos associados ao seu dia a dia, para você perceber como eu tenho razão. Quando você compra um alimento que foi industrializado, ou quando eventualmente a mamãe faz algum tipo de comida para você e aí você vai guardar o excedente para não ter desperdício. Não é comum que esse alimento industrializado que você comprou, que você guarde dentro da geladeira? Não é comum que você pegue esse alimento que a sua mãe preparou para você com carinho, que o que você não consumiu, que você vai consumir posteriormente, que você coloque dentro da geladeira? Qual que é a ideia? Dentro da geladeira a temperatura é menor. Então dentro da geladeira, as reações que fazem o alimento estragar, não importa o nome dessas reações, porque são várias reações diferentes. Essas reações elas continuam ocorrendo dentro da geladeira. Só que dentro da geladeira, como a temperatura é menor, a frequência de colisões é menor, a frequência de colisões eficazes é menor, a velocidade da reação é menor. Então a finalidade da geladeira é aumentar a vida útil do alimento, é aumentar a durabilidade do alimento e você poder consumir ele num espaço de tempo maior. Viu como é importante? Vamos te dar um outro exemplo? Quando alguém vai fazer qualquer tipo de massa em que se utiliza fermento biológico, o fermento biológico tem o seu princípio de funcionamento por uma reação química cujo nome é fermentação alcoólica. De um jeito bem simples, é a glicose que degrada, produz etanol
e CO2. O CO2 é produzido no estado gasoso, ele expande, infla e faz a massa crescer. Quando a mamãe compra a levedura, ali dentro tem um micro-organismo que sintetiza ou produz uma enzima que catalisa essa reação da fermentação alcoólica. É muito comum as pessoas que sabem cozinhar dizerem que a massa precisa descansar. A ideia do descansar é o tempo que a reação leva para ocorrer. É muito comum, quem sabe cozinhar, deixar a massa coberta com um pano. A ideia de cobrir com um pano é qual? A reação da fermentação alcoólica é exotérmica, então a reação libera calor. O calor é dissipado para o meio. Quando você cobre a massa com um pano, você está favorecendo o contato do calor que está sendo liberado pela própria reação e os reagentes que ainda não reagiram. Significa dizer que a frequência de colisões vai aumentar e a velocidade da reação também vai aumentar. Sem você perceber, a ideia de você cobrir a massa ajuda muito, porque o processo da fermentação alcoólica é anaeróbio. E quando você cobre a massa com um pano, você evita que o oxigênio da atmosfera tenha contato com essa massa. Você percebeu como está bem associado ao seu dia a dia? Quando a gente fica dodói, a gente tem um sintoma em que a temperatura do nosso corpo aumenta, a gente chama isso de hipertermia. A hipertermia acelera o nosso metabolismo. Lógico que a gente precisa tomar muito cuidado, porque febres muito altas fazem a temperatura aumentar muito e as enzimas que a gente tem no nosso corpo são sensíveis à temperatura, elas podem sofrer processos de desnaturação. Então, uma temperatura excessivamente elevada para o nosso corpo é extremamente danosa. O que eu estou te contando é que quando o nosso metabolismo fica sujeito a temperaturas mais altas, ele responde mais rápido, ele é mais efetivo, ele é mais eficaz. Posso te dar uma outra situação? O combustível queima. Como eu te disse, o combustível tem contato com o oxigênio. Com certeza absoluta, se o combustível é pré-aquecido, ele vai queimar mais rápido. Então, em lugares muito frios, existe um sistema em que o combustível é pré-aquecido, para que ele possa mais rapidamente queimar na presença do oxigênio do ar e a velocidade da reação de combustão também ser maior. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver um exemplo que você pode fazer em casa para você perceber como a temperatura de fato influencia muito a velocidade da reação. Uma experiência super simples, zero perigosa. Você pode fazer em casa, sem nenhum risco. Tudo bem? Seu professor nunca ia te colocar em risco. Vamos fazer o seguinte. Eu quero 2 copos com água. Mesmo volume. Água da torneira, temperatura ambiente. No outro copo, a gente vai pegar água bem geladinha. Foi lá, pegou da geladeira, água bem geladinha. Volumes iguais, tudo bem? Não quero que o volume de água gere interferência na reação. Aí eu quero 2 medicamentos efervescentes idênticos. Qualquer tipo de medicamento, desses que quando a gente joga em água, começa a borbulhar. Quando esse medicamento efervescente interage quimicamente com a água, ocorrem reações químicas que desprendem CO2. Então estou escolhendo um efeito visual, que é o de borbulhar. Aí você vai fazer assim. Ao mesmo tempo, eu vou pegar os 2 medicamentos efervescentes e vou deixar eles caírem nos 2 copos com água. Água bem gelada, água à temperatura ambiente da torneira. Quando os 2 medicamentos estiverem em contato com a água, as reações que ocorrem são idênticas e começa a se desprender CO2. Visualmente eu vejo isso pelas bolhas. O que eu noto? Que no copo em que a água é a água da torneira, que a temperatura é ambiente, a frequência dessas bolhas é muito intensa. E que no copo, que a água é gelada, é como se eu conseguisse contar quantas bolhas estão saindo. Mas eu não sei se você percebe, a reação que ocorre nos 2 copos é a mesma. Quando é que a reação vai parar? Quando o reagente limitante for totalmente consumido, vamos considerar que o reagente limitante seja o medicamento efervescente. Então, se eu tivesse um reloginho, eu ia conseguir cronometrar, marcar o tempo que a reação está levando para ocorrer. E sabe o que eu ia perceber? Que a reação acaba muito antes no copo
em que eu tinha água da torneira, porque a temperatura é maior. Olha que legal. A velocidade está aumentando, o tempo da reação está diminuindo. Você percebeu? Temperatura maior, velocidade maior, tempo de reação menor. No copo com água gelada, aquele que eu te disse que eu consigo até contar as bolhas, o que eu noto? Velocidade menor, o tempo de reação é maior. Significa dizer que esse experimento simples está mostrando para mim que a temperatura é um fator poderoso para alterar a velocidade da reação. Em geral, sínteses industriais são feitas sempre em temperaturas elevadas. É lógico que eu já vou te dar aqui um pulo do gato. Quando eu faço uma síntese industrial, eu combino fatores. Eu não vou mexer só na temperatura, eu vou mexer também na concentração dos reagentes, que vai ser o fator número 2. Eu vou mexer no catalisador, a gente já falou sobre catalisador. E esses fatores combinados potencializam a velocidade da reação. Para eu encerrar esse vídeo e você ficar ciente de tudo que tem de importante aqui. A afinidade química entre os reagentes é importante. O contato entre os reagentes é importante. Existem muitas colisões, mas nem toda colisão é efetiva ou eficaz. Quando eu aumento o número de colisões, eu aumento o número ou a frequência de colisões eficazes. A temperatura é sempre um fator poderoso para influir na velocidade. Aumentei a temperatura, por consequência a velocidade da reação vai aumentar, independente do ΔH da reação. Ficou claro? E chance, eu estou do seu lado. E aí, pessoal, tranquilo até aqui? Eu vi um pouco os comentários. Nick, em relação ao bicarbonato de sódio, ele tem uma decomposição, mas é a uma temperatura mais elevada. O bicarbonato ele se decompõe a mais ou menos 100 graus. E eu não sei que reação que é a do vulcão. Eu lembro quando era criança eu fiz essa do vulcão. Não sei o que é, mas de qualquer jeito a ideia do vulcão é uma reação muito rápida, né? Muito rápida que tem uma expansão volumétrica. Eu não sei se é uma polimerização ou alguma coisa assim, mas eu posso dar uma pesquisada, né, enquanto a gente vê o próximo vídeo. Professor, Oi, Júlio. mas que estava falando da temperatura, tem algumas reações que são limitadas pela temperatura, não são? Tipo, a partir de tal temperatura ela não ocorre, ou ela precisa de tal temperatura para começar a ocorrer, não é? Mais ou menos, né? É que aí você está falando de termodinâmica, né? Então, de fato, a temperatura ela vai favorecer uma ou outra reação. Isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente vê equilíbrios químicos. Então, o que pode acontecer é que você tem reações reversíveis e irreversíveis, né? Então, uma reação reversível ela acontece dos outros lados, de ambos os lados. Então, você tem produtos formando reagentes, reagentes formando produtos. Dependendo da temperatura, você pode chegar num estado onde só reagentes existem ou só produtos existem, né? E isso tem. Mas aqui, nesse momento, a gente vai ver equilíbrio, termodinâmica mais pra frente. Nesse momento, a gente está vendo só cinética. Então, a gente está vendo uma reação que acontece e aí a ideia é um pouco discutir o efeito da temperatura. Então, aumentando a temperatura, a gente tem mais colisões, com mais colisões, uma maior velocidade. Mas a sua observação está correta, Júlio. De fato, a mudança de temperatura você pode mudar, né, deslocar o equilíbrio mais para os reagentes ou mais para os produtos. Mas, tipo, o exemplo que ele deu do bolo, do pão, que seja, você colocar no forno é para você aumentar a velocidade de reação também? Isso, exatamente. Principalmente Mas vamos dizer assim, se eu largasse um pão, uma massa pronta, sem ir pro forno, nem que demorasse 1000 anos, mas um dia ele ia ficar pronto. Ele fica. Ah, Ele fica tá. pronto. É isso. Mas muito mais lento. É, Geralmente, uma aproximação que a gente pode fazer é que a cada 10 graus a gente multiplica por 2 ou divide por 2 a velocidade de reação.
Então, se a gente está, vamos dizer o seguinte, está no Brasil, 30 graus, a gente coloca uma coisa na geladeira. Na geladeira vai estar o quê? Uns 10 graus. Vamos aproximar, 10 graus, né? Então, a gente está diminuindo em 20 graus Celsius, né? Entre 30 e 10. Isso quer dizer, então, que a gente diminui a velocidade de reação por 4. Então, vamos dizer, o que levaria um dia para poder apodrecer, agora leva 4. É um pouco isso. Mas sempre acontece, né? A questão da velocidade é mais uma questão do tempo, né? Então, da quantidade por tempo. Mas vai acontecer, você não precisa do forno para acontecer. Não, beleza. Beleza, vamos seguindo aí. Eu vou dar uma olhada aí na questão do vulcão, qual que é a reação para trazer para vocês. Aluninhos, continuando o estudo da cinética química, agora nós vamos novamente refazer aqueles gráficos de entalpia que você já me viu fazer em termoquímica. Entretanto, agora vai aparecer aqui uma informação a mais. Tudo bem? Cinética, gráficos de entalpia. Note que eu dividi o quadro em 2 pedaços. Primeiro eu quero falar de uma reação que é endotérmica. Lembra? Quando a reação é endotérmica, o calor tem sinal positivo, pertence ao sistema inicial. A variação de entalpia é positiva. Por esse motivo, a entalpia do produto, a entalpia final, é maior que a entalpia do reagente, maior que a entalpia inicial. Então, HP maior que HR. Combinado? Plano cartesiano, entalpia, caminho da reação, reagente, produto acima, a flechinha aponta sempre para a situação final, que é o ΔH. Vamos só lembrar? O que o ΔH faz mesmo? Ele conta para mim se a reação libera calor, se absorve calor, e quanto libera, quanto absorve. Combinado? Eu preciso de mais informações. Para que um reagente possa reagir com outro reagente, é necessário que entre eles ocorram colisões. É necessário que os reagentes possuam afinidade química. E além disso, é necessário que os reagentes vençam uma barreira de energia. Eu vou mexer um pouquinho aqui nesse gráfico, dá uma olhadinha. Esse meu gráfico ele vai ficar assim, ó. Tchans, 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 subiu, tchans, parou. Note que o meu gráfico agora ele tem 3 patamares. Um patamar inicial, que é o reagente, um patamar final, que é o produto, e um patamar de transição. Eu vou colocar uma bolinha aqui. E esse pontinho, ele recebe vários nomes. Eu vou escolher um deles, tudo bem? Eu vou chamar de complexo ativado. Toda reação química, antes de formar o produto, forma o complexo ativado. Esse complexo ativado é chamado de estado ativado, estado intermediário, estado de transição. Vamos retomar tudo? Os reagentes são colocados para reagir, os reagentes precisam necessariamente ter afinidade química. Entre os reagentes ocorrem colisões. Nem toda colisão determina a ocorrência de uma reação. Para que os reagentes consigam dar origem ao produto, os reagentes precisam vencer uma barreira de energia. Essa barreira de energia que impede a formação do produto, ela se chama complexo ativado. Se você chegasse para mim e falasse assim, professor, me dá uma definição de complexo ativado, eu diria assim, é uma barreira de energia a ser vencida pelo reagente para desencadear o início da reação.
Significa dizer que os reagentes efetivamente são convertidos em produto quando esses reagentes vencem essa barreira de energia. Tudo bem? Note que o ΔH independe dessa barreira, porque o ΔH é apenas a diferença entre a posição inicial e a posição final. Combinado? Agora eu tenho mais um conceito envolvido. Para que os reagentes consigam vencer essa barreira, transpor, vou te dar uma dica. O complexo ativado é um obstáculo. Para que os reagentes possam vencer esse obstáculo, os reagentes necessitam absorver, incorporar uma energia que vem do meio externo. Essa energia é chamada energia de ativação. A energia de ativação que eu escrevi aqui para você, ó, dá uma olhadinha. É a menor energia a ser absorvida pelo reagente para que eles possam vencer a barreira do complexo ativado e desencadear o início da reação. Eu quero que você olhe comigo aqui. No gráfico, meu anjinho, esse pedaço, eu estou colocando aqui uma flechinha que vai do reagente até o complexo ativado. Esse pedaço é a energia de ativação. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo tudo. Entre os reagentes existem necessariamente afinidade química. Sim, o reagente A tem que ter afinidade química pelo reagente B para que eles possam interagir. Entre eles existe contato, a gente coloca os reagentes em contato para que ocorram colisões. Existe uma colisão especial que determina a ocorrência da reação. Essa colisão é chamada colisão efetiva ou eficaz. Essa colisão é eficaz no sentido de transformar reagente em produto. Tudo bem? Até aí, tranquilo. Entretanto, existe um obstáculo que dificulta a transformação do reagente em produto. A esse obstáculo dá-se o nome de complexo ativado. Eu vou repetir para você. O complexo ativado é uma barreira de energia a ser vencida pelo reagente para desencadear o início da reação. Guarda a dica que eu vou te dar. Quanto maior for o complexo ativado, maior é o obstáculo a ser transposto. Então a reação é mais difícil de ocorrer. Aliás, esse é o papel do catalisador. Reduzir o complexo ativado, reduzir o obstáculo e favorecer a ocorrência da reação. Combinado? Os reagentes precisam incorporar uma energia que venha do meio externo. Às vezes o próprio meio ambiente pode oferecer. A energia absorvida, a menor energia, pelos reagentes, para que os reagentes possam alcançar, superar, transpor o complexo ativado e então desencadear o início da reação, a essa energia dá-se o nome de energia de ativação. Lembra, em termoquímica, o conceito de complexo ativado e o conceito da energia de ativação não foi fundamental. É importante para você perceber que esses gráficos de entalpia você faz tanto em cinética como em termoquímica. Em termoquímica você segue um caminho, em cinética você vai seguir um caminho um pouquinho mais completo. Combinado? Vamos imaginar que a minha reação fosse exotérmica. A minha reação é exotérmica? O calor é liberado, o calor pertence à situação final, o ΔH é negativo, a entalpia final é menor que a entalpia inicial. Tudo bem? Beleza. Plano cartesiano, reagente, produto. Note, aqui o produto apareceu em cima, aqui o produto apareceu embaixo, esse pedacinho representa o ΔH. Note que a flechinha aponta sempre para a situação final, e o ΔH está contando o que para mim mesmo?
que a reação ou libera ou absorve calor, quanto de calor é liberado ou quanto de calor é absorvido. Eu quero uma visão mais completa do diagrama, eu quero uma visão mais completa do gráfico. Vou fazer como eu fiz ali, dá uma olhadinha. Chance, 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 chance. Pronto. Novamente o meu gráfico tem 3 patamares. Inicial, final e esse patamar que eu estou chamando de patamar intermediário. Novamente eu vou colocar uma bolinha aqui, tudo bem? E esse pontinho é o nosso complexo ativado. Eu tenho uma opinião, sabe, aluninho? Quanto mais você ouve, mais você guarda. Eu vou repetir. O complexo ativado é um estado de transição, é um estado intermediário que se origina antes que o produto seja formado. O complexo ativado representa um obstáculo a ser vencido pelos reagentes. Os reagentes precisam superar a barreira do complexo ativado para dar origem ao produto, para desencadear o início da reação. Combinado? Note que independente da reação ser endo ou independente da reação ser exo, sempre se forma esse complexo ativado. Tudo bem? Vamos repetir? A energia que deve ser absorvida, que vem de fora, pelos reagentes, para que esses reagentes possam alcançar, superar, transpor o complexo ativado e desencadear o início da reação, no gráfico, vai sempre do reagente até o complexo ativado. A isso dá-se o nome de energia de ativação. É a menor energia a ser fornecida ao reagente, essa energia, portanto, vem de fora, para que os reagentes alcancem o complexo ativado e desencadeiem o início da reação. Quando você olha os dois gráficos, o que você tem que ter claro na sua cabeça? Que o examinador muitas vezes vai mandar você marcar o ΔH, a energia de ativação e o próprio complexo ativado. O ΔH conta para mim se libera ou absorve calor. Quanto libera, quanto absorve. O complexo ativado representa o obstáculo a ser transposto. A energia de ativação representa a energia a ser fornecida ao reagente, independente da reação ser endo ou a reação ser exo, para que a gente possa alcançar o complexo ativado e desencadear o início da reação. Uma coisa importante, a gente está chegando perto do final dessa aula. Existe uma relação entre a energia de ativação, o complexo ativado e a velocidade. Dá uma olhadinha. Quanto maior o complexo ativado, maior é o obstáculo. Quanto maior o complexo ativado, maior a energia de ativação, maior a energia a ser absorvida para que esse obstáculo seja transposto. Então, quanto maior for o complexo ativado, quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Olha que importante. O papel do catalisador é reduzir esse obstáculo, é reduzir o complexo ativado, é reduzir a energia de ativação e, por consequência, aumentar a velocidade. Novamente, eu vou te dar um spoiler super importante. O catalisador reduz o obstáculo, reduz o complexo ativado, reduz a energia de ativação, mas o catalisador nunca altera a posição inicial e a posição final. Então o catalisador nunca modifica o ΔH, independente da reação ser exo, independente da reação ser endo. Vai ter uma hora que eu vou gravar um vídeo só sobre catalisador. E aí eu vou falar várias vezes para você. O ΔH de uma reação não depende da presença do catalisador. Combinado? Chance, estou do seu lado. Até um próximo vídeo. Bom,
pessoal, e aí, dúvidas até aqui? Como estamos? Eu dei uma olhada em relação ao fermento, eu por enquanto não achei nada ainda. O que a gente precisa ver, tem um diagrama. Professor, eu não tô ouvindo o que o senhor tá falando. Boa, Vitor, tava silenciado. Eu silencio para não dar eco nos vídeos. Bom que você me lembrou. Mas e aí, como estamos? Tranquilo até aqui? Foi bem suave hoje, né? Tá tranquilo, hoje tá mais tranquilo. A gente tem 10 minutinhos. Vamos ver 10 minutinhos do próximo vídeo, se vocês não tiverem dúvida. Vamos sim. Então vamos. Boa. Aluninhos, continuando a ideia do estudo dos fatores que modificam a velocidade, um outro fator significativo é a concentração dos reagentes. Aqui eu preciso mexer um pouco com o aspecto matemático. Então você vai perceber num determinado momento que eu vou apagar o quadro e aí eu vou te dar um aspecto matemático, mas não precisa se assustar, não é nada de outro mundo. Primeiro vamos pensar no aspecto teórico. Quando a concentração dos reagentes aumenta, e é muito comum que a concentração seja expressa em mol por litro, mas isso vale para qualquer unidade de concentração que a gente já tenha aprendido, mas a unidade mol por litro é a mais usada, então nós vamos partir da mais usada. Quando a concentração dos reagentes aumenta, principalmente em mol por litro, o número de colisões aumenta, o número de colisões eficazes aumenta. Vamos ajudar? Vamos pensar? Uma concentração maior, pensando na concentração em mol por litro, eu tenho mais mols para uma mesma unidade de volume. Mais mols, mais moléculas, mais partículas no mesmo espaço. Mais partículas, mais mols, mais moléculas, mais átomos, mais íons no mesmo espaço. Mais contato. Mais contato, mais colisões. Mais colisões, mais colisões eficazes. Mais colisões eficazes, maior taxa de conversão de reagente em produto. Maior taxa de conversão de reagente em produto, maior velocidade. Então eu estou afirmando para você que quando a concentração do reagente aumenta, a velocidade tende a aumentar. Dois pontos importantes. Vamos imaginar que eu tenho uma reação química que eu tenha dois reagentes. É possível que um reagente exerça maior influência que o outro? É. Você vai me mostrar, professor? Vou. É possível que eu tenha dois reagentes e um deles não exerça influência? É. É possível. Você percebeu que sutil? É possível que eu tenha dois reagentes que um exerce influência maior do que o outro. Ou às vezes eu tenho uma situação em que eu tenho dois reagentes e um deles não exerce influência. Mas uma coisa eu não tenho dúvida. Quando a concentração do reagente aumenta, normalmente expressa em mol por litro, vai ser a unidade especial aqui, a velocidade da reação vai aumentar. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Significa dizer que quando eu vou fazer uma reação química, quanto mais concentrado for o reagente, maior é a velocidade da reação. Sim! E, portanto, olha que legal, a diluição, que é o acréscimo de solvente, diminui a concentração e diminui a velocidade da reação. Então, quanto mais concentrado tiver o reagente, com certeza maior é a velocidade da reação. Então vamos pensar. Eu tenho uma reação química em que eu vou usar ácido clorídrico. Se o ácido clorídrico tiver 1 mol por litro, eu tenho uma concentração. Se o ácido clorídrico tiver 2 mol por litro, eu tenho o dobro da concentração. Então, com certeza absoluta, com um ácido 2 mol por litro, a velocidade da reação será maior. Vamos imaginar que eu tenho uma reação química que vai ocorrer em meio ácido.
ela vai ocorrer em meio ácido, então essa reação ocorre na presença do H+, lembra? Qual é a diferença do ácido forte para o fraco? O ácido forte produz uma concentração de H+, maior. Então espera um pouco. Se eu tiver vinagre, que contém ácido acético, e se eu tiver ácido muriático, que contém ácido clorídrico, vamos imaginar que o ácido acético do vinagre e o ácido clorídrico do ácido muriático estão com uma mesma concentração. Vamos imaginar que eu pegasse um reagente igual que reage com os dois. Eu pego um pedacinho de bombril. Quando eu pegar um pedacinho de bombril, lembra bombril? Palha de aço? Ferro, de um jeito simples. Quando eu pegar esse pedacinho de ferro e colocar no ácido clorídrico e no ácido acético, ácido clorídrico do ácido muriático, ácido acético do vinagre, vai borbulhar. Vai ocorrer uma reação química, mas agora eu vou ter desprendimento de gás hidrogênio. Então é diferente do medicamento efervescente. Borbulha, mas agora o gás é outro. Agora é gás hidrogênio. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que as bolhas ocorrem com uma intensidade ou com uma frequência muito maior no copinho em que tinha ácido clorídrico. Lógico, a gente está imaginando a temperatura igual para os dois, para a gente analisar só a concentração. E por que com o ácido clorídrico eu vejo mais bolhas, uma frequência maior, visualmente me ressalta mais os olhos? Porque o ácido clorídrico é um ácido mais forte, o seu grau de ionização é maior, ele produz mais H+. A frequência de colisões entre o H+, e o metal é maior. Maior frequência de colisões do metal com H+, maior frequência de colisões eficazes, maior velocidade. Posso te dar um outro exemplo? Etanol queima. A gente não tem a menor dúvida, etanol é combustível. O etanol que a gente compra no mercado é chamado etanol hidratado. Tudo bem? A concentração do etanol hidratado, a gente já falou isso em aulas anteriores, em vídeos anteriores, é expresso normalmente em graus Gay-Lussac. Graus Gay-Lussac, concentração de etanol em volume, volume por volume. Vamos imaginar que eu tenho dois álcoois diferentes. Um que é 40%, 40 graus Gay-Lussac, e o outro que é muito usado em hospital, 70 graus Gay-Lussac. 70% de etanol. Lembra? Grau Gay-Lussac, concentração em volume. Então, para cada 100 ml da mistura, se for 40 graus Gay-Lussac, eu tenho 40 ml de etanol. Para cada 100 ml da mistura, se for grau Gay-Lussac, eu tenho 70 ml de etanol, se for o etanol usado em ambiente hospitalar. Então, a diferença do etanol 40 graus Gay-Lussac para os 70 graus Gay-Lussac é o quanto eu tenho de etanol para o mesmo volume da mistura. Tudo bem? A gente sabe que etanol é volátil. A água também é, mas o etanol é mais volátil. A gente sabe que no ar eu tenho o oxigênio. Então, quando eu abro um frasco de etanol hidratado e começa a evaporar, se ele for 70 graus Gay-Lussac, ele vai produzir mais vapor de etanol. Olha o perigo. Mais vapor de etanol, maior concentração de vapor de etanol em contato com o oxigênio do ar, é mais perigoso. Porque eu tenho mais vapor de combustível em contato com o oxigênio do ar, uma faísca, que é a energia de ativação, pode iniciar a combustão. Por isso que é tão importante em casa que você não tenha etanol tão concentrado, porque o etanol usado em casa hidratado é só para limpeza, então não precisa ser uma concentração tão alta. E também, se você tem criança em casa, é muito importante que seja etanol na forma em gel. Ali, nesse álcool em gel, existem substâncias, existe um preparo químico que reduz a volatilidade do etanol. O etanol tem mais dificuldade para volatilizar. E sabe o que acontece? Como o etanol na forma em gel tem mais dificuldade para evaporar, eu tenho menos contato do vapor com o oxigênio do ar. Então a chance de se iniciar uma combustão, de pegar fogo, é menor. Note como o fator concentração é importante. A gente estava falando agora há pouco da temperatura.
Então você entende, estamos usando fatores combinados. Então se eu conseguir combinar temperatura e concentração, eu faço a velocidade aumentar mais. Então na indústria não se usam fatores isolados, se usam fatores combinados. Ficou claro para você? A temperatura aumenta, a velocidade da reação aumenta. A concentração aumenta do reagente, a velocidade da reação também vai aumentar. Entretanto, agora, eu vou te ensinar a perceber qual é a influência que cada reagente tem e em que possibilidade, em que situação um reagente, não exerce influência. Me dá só um minutinho para eu apagar o quadro e chance, eu estou do seu lado. Alô? Beleza, pessoal. Então, acho que a gente pode parar por aqui, né? Completou aí 1 hora de aula. A gente viu bastante coisa, acho que tá tranquilo, não tem muita conta por enquanto, né? Acho que as contas vão começar a partir da aula que vem. Então a gente viu alguns fatores que alteram aí a velocidade das reações, vimos temperatura, vimos concentração, vimos o conceito de energia de ativação. Eu vou compartilhar com vocês o questionário dessa aula com alguns exercícios, é bem tranquilo, não tem muitos exercícios dessa vez. É isso, eu vou parar a aula por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode sempre conversar. Eu tenho alguns comentários para fazer com vocês em relação ao fermento e em relação ao álcool, que eu vi que tem algumas perguntas também. É isso, para o pessoal que está vendo em casa. Até semana que vem.